Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Bruna e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o retinoblastoma e a importância do diagnóstico precoce. Bom, gostaria de começar a apresentação falando um pouquinho sobre mim. Como eu falei, meu nome é Maria Bruna, eu sou aluna da graduação no curso de Informática Biomédica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e também sou bolsista PUB, o Programa Unificado de Bolsas financiado pela Universidade de São Paulo, e estou atualmente participando do projeto Orientações para o Diagnóstico Clínico e Molecular Precoce do retinoblastoma. Bom, mas então o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma é um tumor intraocular maligno, ou seja, ele se desenvolve dentro do olho, que geralmente acomete crianças pequenas, normalmente bebês, né? É uma doença rara, com 200 a 300 casos novos por ano no Brasil, e aproximadamente 90% dos casos são descobertos abaixo dos 5 anos, com uma média de diagnóstico ao redor dos 2 anos de idade. Não existe diferença nas taxas de incidência entre o sexo feminino e masculino, ou entre o olho direito e esquerdo, sendo que a doença pode se manifestar em apenas um olho, considerado unilateral, sendo ali aproximadamente 60% dos casos unilaterais, mas ele também pode afetar ambos os olhos, sendo chamado de bilateral. E aí aproximadamente 40% dos casos são dessa forma. Bom, mas então, como eu falei, o retinoblastoma é um tumor intraocular, ele se desenvolve dentro do olho, mais especificamente na retina, que é uma camada interna dos nossos olhos, como vocês podem ver na figura. A retina, ela contém os fotorreceptores, células responsáveis por captar a luz que chega até a retina. E aí essa informação ela é passada depois para o cérebro para formar a visão. Bom, mas aí eu falei para vocês que o retinoblastoma ele pode ser unilateral ou bilateral, que são as duas formas de manifestação da doença. Em cerca de 60% dos casos de retinoblastoma, as crianças apresentam um tumor em apenas um único olho, com um único foco tumoral. Esse tipo de retinoblastoma é frequentemente diagnosticado em idades mais avançadas do que a forma bilateral. Então, essa forma bilateral ou multifocal é um modo de apresentação mais comum nos casos hereditários, representando mais ou menos aí 40% dos casos. Agora, conversando um pouquinho sobre a genética do retinoblastoma, né? A cadeia de eventos que leva ao retinoblastoma é muito complexa, mas ela se inicia com uma alteração no gene RB1, que faz com que uma proteína produzida por esse gene não funcione direito. E aí, quando duas cópias desse gene sofrem a mutação, né, são mutadas, o tumor então ele começa a se desenvolver. No caso do retinoblastoma bilateral, a alteração em uma cópia do gene RB1 acontece ainda no desenvolvimento do bebê, dentro da barriga da mãe. E essa alteração vai estar presente, então, em todas as células do corpo dessa criança, sendo conhecido como uma mutação da linhagem germinativa.